Começando mais um Ana Maria Hatz em Família, nessa sexta-feira, dia 30 de outubro, fim do mês. Vamos começar o programa rapidinho, porque a gente tem várias entrevistas interessantes para mostrar e o tempo é curto, tá? Eu só queria dar uns parabéns, um abraço muito grande e um agradecimento do fundo do coração aos funcionários públicos, aqueles aos quais eu conheço e com os quais eu convivo, que realmente são imbuídos do serviço, do espírito de serem servidores públicos e têm toda a disponibilidade, toda a boa vontade, toda a competência e todo o carinho de servir ao público, de servir ao povo, que realmente é o seu patrão. No dia 25, eu perdi meu grande amigo Felipe Guedon, que foi um grande amigo de Petrópolis como cidade, né? Ele era encantado pela cidadania e pelo direito daquele que mora na cidade, né? Do habitante do município. Então, para mim, é muito triste lembrar do Guedon pela falta e não pela presença dele, que mesmo ultimamente, estando doente, debilitado, tinha uma riqueza enorme para mandar para nós, transmitir para todos em relação às suas ideias, à sua sabedoria e à sua ciência de viver. Ele era um sábio de viver, ele sabia viver e sabia entender a vida com os outros, as suas diferenças e as suas limitações. Então, eu vou fazer uma entrevista hoje com Rogério Tosta, jornalista, e Aline Hickley, também jornalista, que foram duas pessoas que primeiro falaram na tribuna de Petrópolis e que tinham grande admiração e grande amizade por ele. É um prazer falar com o Rogério Tosta e com a Aline Hickley sobre o Guedon. Eu gostei muito de ver que vocês se manifestaram na tribuna no dia em que a tribuna publicou o falecimento dele, que foi por coincidência, eu acho que não foi coincidência, foi uma escolha, o dia da democracia, dia 25, domingo, né? Então, isso para mim tem um significado muito especial, porque o Guedon foi um democrata, acima de tudo. E eu, então, quero que vocês falem um pouco desse Guedon que eu conheci, que eu admirava, que eu tinha maior intimidade e a maior gratidão por tudo aquilo que, em termos de cidadania e democracia, ele fez por Petrópolis. Então, Rogério, fala um pouquinho desse Philippe Guedon, esse francês que Petrópolis importou e que contribuiu tanto para o nosso crescimento político, humano e cidadão. Fala um pouquinho dele. Ana Maria, é uma alegria com você nesse dia, né? Você sabe o quanto tenho admiração por você. Muito obrigada. Eu queria iniciar destacando uma coisa. Eu, como jornalista na Tribuna de Petrópolis, ao longo dos meus 26 anos, 27 anos, né? Estaria completando esse ano 27, se ainda estivesse lá, eu tive a alegria de entrevistar muitos políticos, muitos, presidentes, governadores, deputados, políticos petropolitanos. Nos últimos 30 anos, praticamente todos os prefeitos, eu tive o prazer de entrevistar vereadores, mas eu tenho dois, nesses todos que eu entrevistei, incluindo o presidente Fernando Henrique Cardoso, incluindo o presidente Lula, eu tenho dois grandes ícones que eu tive a alegria de entrevistar. Primeiro é o Paulo Hartz, que para mim é um dos ícones políticos dessa cidade, que não tem como ser substituído. E o outro é o Philippe Guedon, que, como eu disse, deixa uma lacuna que não será preenchida. Podem dizer o que quiser, podem falar que vai ter pessoas que vão tocar o trabalho que ele fazia, mas a lacuna vai sempre existir. Ele era
é uma pessoa única, como todos nós somos, mas ele era único, porque, como você bem disse, ele era coerente naquilo que acreditava e naquilo que fazia. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci o Felipe Guedon foi numa casa que pertencia a ele, lá na Barão do Rio Branco, próximo ali à Moageira. Essa casa hoje fica entre a antiga Moageira e a Faculdade de Medicina. E ali eu conheci ele numa reunião política popular, com representantes de vários segmentos do movimento popular político da cidade. E lá, essa reunião estava sendo comandada pelo Felipe Guedon. Ao lado dele, como sempre esteve, né, a dona Lúcia, uma figura ímpar também, uma pessoa que nos alegra muito de estar próximo também desse casal que sempre militou junto. Ele na liderança, ela apoiando, incentivando e muitas vezes sendo para nós a ponte para que pudéssemos, nos últimos anos, estar falando com o Felipe Guedon. Então, eu conheci nesse momento. Eu não sei precisar a data, se foi final da década de 1980, início da década de 1990, a data realmente eu não sei precisar. Mas a casa, o momento, eu lembro muito bem. De lá para cá, eu tive a alegria de conversar com ele muitas vezes. E nos últimos anos, muitas vezes por telefone, porque era mais prático para ele, para a gente poder falar. E sempre foi um aprendizado muito grande. E você, Aline, o que você tem a dizer assim, da sua impressão? Você é muito mais jovem, né, do que o Rogério e eu, né? O que você tem a dizer dessa figura já, vamos dizer assim, com mais idade, que você já conheceu e que deve ter te transmitido, assim, coisas extraordinárias no sentido, assim, do valor, né, de determinados ideais que a gente tem na vida e que não perde nunca, não é isso? Sim, Ana Maria, também é um prazer estar aqui no seu programa, primeira vez ao lado do meu amigo Rogério. Eu recebi a notícia no domingo, né, e aí foi um dia de profunda tristeza e não consegui manifestar sentimento, né, naquele momento, porque parece que a gente perde as palavras, né. Era uma pessoa que eu admirava muito. Eu o conheci em 2012, durante uma entrevista para a revista On, que está até aqui, até trouxe. Foi essa matéria de capa. Ah, que bonito, hein? Essa capa tá linda, né? É linda, ele está muito... Linda. Foi uma entrevista que durou horas, umas 3 horas. Nós conversamos muito nesse dia. E eu lembro que eu tinha 3 dias para entregar a matéria, e ele me deu um livro também, que é o livro do PHS. Eu li o livro em 3 dias para escrever a matéria com base nele, né? Também. E naquela primeira entrevista a gente já criou uma identificação, né? Eu, ele e a Lúcia. Ele, como você disse, assim, era muito aprendizado, era muito conhecimento, uma pessoa que tinha ideias fantásticas, não tinha como. Hoje eu estou com 33, né, porque eu estava com 25 anos, né, então me impressionou demais tanto conhecimento, e eu fico pensando, né, por que não seguir tantas das coisas que ele faz, porque faz tanto sentido, né, e eu só fico imaginando que honra para vocês ter tido mais tempo de convivência com ele. Eu tive 8 anos, né, nessa primeira entrevista, ele ainda me falou que estava vivendo a prorrogação da vida. E eu lembro que quando eu estava entrevistando e que eu coloquei essa aspas, eu chorei na redação da revista On, lá em 3 dias. E foi a primeira vez que eu escrevi uma matéria que eu chorei ao terminar de escrever a matéria. Então, assim, ali já me tocou muito, já me emocionou muito. E a partir dali eu convidei para ser colunista da revista. E sempre tinha os textos, assim, com muito humor, muita ironia e extrema sabedoria, né? Então, de lá para cá, depois eu fui para a Tribuna, comecei a acompanhar as reuniões da Frente para Petrópolis, até encontrei o Rogério várias vezes lá também.
E lembro que os colegas de redação falavam, nossa, mas você vai para aquela reunião, fica lá 2, 3 horas. Mas era de profundo conhecimento, né, Rogério? Quanto a gente aprende ali. É verdade. Eu me lembro do Guedon chegando em Petrópolis para morar em Itaipava. Estava naquele momento a efervescência do movimento da democracia participativa, né? Então, as associações de moradores se organizando. Ele foi morar em Itaipava, vindo do Rio, e já assumiu, né? Ele tinha uma empresa ali, foi para tomar conta da empresa dele, e já assumiu a Associação de Moradores de Itaipava. Já começou assim, naquele movimento que começava naquela época. Dali para cá, ele teve sempre uma carreira, vamos dizer, totalmente voltada para a organização popular. Então, sempre preocupado com o povo. E eu, antes dele entrar para a organização da Associação de Moradores de Itaipava, eu participei, eu e Paulo com ele, das equipes de Nossa Senhora, ele com a Lúcia. Foi assim que, quer dizer, eu tive a possibilidade de conhecer uma figura extraordinária em todos os aspectos das suas identidades, vamos dizer assim, a religiosa, a vida de casal que ele teve, sempre a vida dele muito rica e muito ali unida com a Lúcia, né? Depois a vida dele já organizando a associação, depois ele como vereador, depois ele como fundador do PHS, a decepção que ele teve com o PHS, saiu do partido depois de ter criado o partido, mas nunca esmoreceu, nunca deixou de acreditar na política como a única forma democrática de realmente se exercer o poder, né? Eu me lembro que ele brigou para votar nessa última eleição, acho que foi 2011, porque ele queria votar já velho e já com dificuldade de locomoção e não tinha acessibilidade, ele subiu as escadas sentado. Gente, isso aí é um negócio que, nesse momento que a gente está vendo o povo tão desiludido da eleição, né, tão pouco motivado a votar, que é um momento tão importante na vida do cidadão, é uma procuração de confiança, o voto, que você tem que saber para quem você passa. O Guedon ter subido aquelas escadas, se arrastando sentado, aquilo é um negócio que não dá para você não lembrar nesse momento, não é, gente? Ana Maria, assim, além desse momento, né, o Guedon tem vários outros momentos assim, muito marcantes na história da própria vida dele, da vida da família e da política de Petrópolis, né? Eu me lembro que durante o governo, eu só não vou lembrar agora se foi entre o primeiro e o segundo mandato do ex-prefeito Rubens Montempo, que ele participou ativamente do governo. E teve um momento assim que me marcou profundamente, que ele foi feita a revisão do plano diretor. E ele que conduziu que ele brigava todo o processo. Por esse plano diretor enlouquecidamente. Até hoje. E aí o plano diretor foi para a Câmara votar. Ele estava sozinho no plenário da Câmara, sentado atrás, acompanhando a votação do plano diretor que os vereadores estavam fazendo. E eu perguntei para ele, o que o senhor acha? A frase dele para mim foi o seguinte: se os vereadores soubessem de fato que estão votando e o prefeito soubesse o que ele mandou para cá, esse projeto não passaria. Por isso, pela certeza que ele tinha de que aquele plano, fundamentado no Estatuto das Cidades, na Constituição Federal, se fosse usado de forma coerente, prudente e de forma sábia, seria o plano diretor poderia fazer uma mudança na cidade. Por isso, ao longo desses últimos 20 anos, ele brigou tanto para que Petrópolis tivesse um plano diretor bem feito, tivesse um instituto de planejamento que pudesse pensar a cidade, tanto é que ele lançou a ideia, junto com outras pessoas, é lógico, do Instituto Queller, que era um instituto
para planejar a cidade, porque, como você bem disse, ele desde o início, quando ele começou a desenvolver esse trabalho em Itaipava, ele sempre acreditou somente com a participação da sociedade e através de instrumentos de participação. Sem isso, ele acreditava que não poderia acontecer. Então, era um homem completamente voltado para isso. E não era apegado a nada. O mais bonito era isso. Ele não era uma pessoa apegada. Ele, se você chegasse para ele, ele não só te dava todo o conhecimento que ele tinha, como ele te dava realmente o material que ele tinha. Era uma pessoa totalmente voltada para a participação popular, ele defendia isso a todo momento, e também para a questão da organização e planejamento da cidade. A Aline voltou, agora eu queria ouvir um pouquinho a Aline, mas eu queria te dizer, Rogério, que pouco antes, vamos dizer assim, um ano mais ou menos antes, ele me mandou a contribuição para a memória da participação popular em Petrópolis, que ele fez e me mandou, entendeu? Ele disse, olha, isso aí eu quero que você guarde com você. Ele disse assim, a contribuição para a memória da participação popular em Petrópolis, como a enxergaram os meus olhos. Entendeu? Então, me mandou isso aqui, eu guardo com muito carinho, com muito amor. Agora, eu queria ouvir um pouquinho a Aline aí, que ela saiu, agora voltou. Eu estou com um problema de energia elétrica aqui, está caindo a luz, mas consegui voltar. Bom, então eu acho que o que fica, né, agora pra gente, né, eu quero ficar com uma lembrança bem otimista dele. Eu revi hoje uma matéria que foi ao ar no Bom Dia Sábado, em 2018, logo depois que mudou a questão da sessão eleitoral dele, né, depois que ele subiu sentado lá para votar. E aí é muito emocionante vê-lo, né, naquele momento, agradecendo, falando que fez o esforço porque nunca deixou de votar, e também assim, uma inspiração, né, para a gente que às vezes fica, não quer votar ou não quer escolher, e a gente tem que lembrar que esse é um direito que a gente deve exercer, né, porque se a gente pensa em mudanças, a gente tem que buscar fazer parte dessa mudança. E aquela matéria, ele me dá um abraço muito emocionante, assim, né, muito, muito carinhoso, muito emocionante. E então, assim, eu quero ficar com essa lembrança dele, de uma pessoa otimista, que correu atrás dos objetivos dele, que defendia melhorias para a cidade, que nunca deixou de correr, né, como na frente para Petrópolis, onde buscava falar sobre assuntos como a questão da Concer, da BR-040, muitas vezes pegava matérias que a gente veiculava na tribuna e aproveitava para fazer denúncias na frente para Petrópolis. Então, assim, eu acho que a gente deve ficar com essa imagem de força, né, de força e de essa questão de que a gente deve defender a participação popular. Eu acho que os ideais dele devem ser os nossos. Eu acho que o nome dele não pode ser esquecido, quem ele representava, né? A gente não pode deixar essa memória, né, a memória de quem ele foi, para trás. A gente tem, acho que agora, como jornalistas, né, a gente tem a missão de fazer a voz dele continuar ecoando. E a gente ainda tinha uma coincidência que eu nasci no mesmo dia que ele, né? Uma honra. Parabéns, então. 23 de julho. Então, todo ano, nesses 8 anos, né, que eu tive de convivência com ele, a gente trocava mensagens, né, nos parabenizando. E a gente criou esse laço, né, acho que de admiração, e que foi até esse ano. E tem até um trechinho do e-mail que ele me mandou, que eu acho que vai ser, que eu vou levar assim para o resto da vida, né, sobre ser jornalista. Então ele mandou assim: achei linda a assinatura Aline Hickley, repórter. Achar a sua vocação e correr atrás é um feito que nem todos conseguem. Creio que a definição do êxito pessoal seja esta: identificar a profissão que deseja exercer e viabilizar o sonho. Levar ou não a fortuna ou ao reconhecimento social podem ser importantes para uns e não para outros, mas não se substituem à vocação, ou não deveriam. Eu achei muito bonito esse trecho. É lindo. Que ele sabe, ele era que eu vou muito guardar para inspirado, sempre, né? com muito que ele carinho. falava, né?
E eu fico, assim, impressionada, porque durante todo esse tempo que eu convivi com ele teve alguns momentos em outro viés partidário, mas nunca ideológico diferente. Mas ele admirava, ele sabia lidar com fidalguia, discutir no terreno das ideias com os adversários, nunca fazendo de ninguém inimigo no campo político. Isso é que eu admirava muito nele, porque hoje em dia as pessoas se ofendem, falam horrores. Então, com esse negócio de rede social, é uma barbaridade o que se fala um do outro, não é? Não no campo das ideias, no campo que eles acham que é pessoal, e não é pessoal, é uma baixaria sem fim. Então, é um ensinamento também que o Guédon nos deu de como fazer política em alto nível, né? No terreno das ideias, discutindo valores e projetos, e não o que as pessoas podem ser, ou o que elas fazem, ou que elas... É completamente diferente isso. Você não acha, Rogério? Você não acha, Aline? Ana Maria, de fato, isso que você falou é uma verdade, porque, lógico, como político, né, que o Guédon era, ele tinha adversários políticos também. Claro. Ele tinha, como todo político tem seus adversários. A unanimidade é burra, né? Sim, é verdade. Mas a única diferença entre ele e talvez vários políticos que a gente conhece por aí, é que, mesmo sendo um aliado dele ou um adversário, sabia respeitá-lo, porque ele respeitava todos. Exatamente. Como você bem disse, ele não se desfazia de ninguém. Por isso que ele conseguiu, nos últimos 20 anos, transitar em todos os governos e dialogar com todos eles e brigar com todos eles. Ao mesmo tempo que ele dialogava, ele brigava com os governos. É verdade. Ele brigava com os prefeitos. Isso aconteceu com o Paulo Rade, aconteceu com o Fadel, aconteceu com o Leandro Sampaio, com os 3 mandatos do Rubens Montempo, com o mandato do Paulo Mostrange. Ele sempre, em várias entrevistas que eu fiz com ele, conversa, algo que ele me contou e que eu guardei muito, foi a Primavera de Petrópolis. Isso, que ele falava. No início do governo do prefeito Paulo Rade, nós vivemos uma verdadeira Primavera de Petrópolis. A participação popular era verdadeira. O prefeito conversava com as associações de moradores. Aí eu fui fazer pesquisa, lógico, né? E aí descobri que, de fato, é uma verdade isso. E poucas pessoas conhecem. Petrópolis, no governo do Paulo Rade, com o apoio de Felipe Guédon e de tantos outros, foi o primeiro município a fazer o orçamento participativo. Exatamente. Quando não se discutia isso. Aí o Augusto Ângelo Zanata, já falecido também, e que eu muito admiro e respeito, muito, né, também, uma vez eu falei para o Zanata, Zanata, eu não entendo você, Felipe Guédon. Vocês estão aí batalhando por orçamento participativo, conversando com eles, né? Mas vocês não, eu vejo que vocês não estão bem. Ele falou, Rogério, você não sabe os sapos que eu e o Guédon engolimos para poder tocar esse projeto. Ele se entregava por um projeto que ele acreditava. Naquele momento, ele se entregou ao projeto do orçamento participativo. Foi o único momento que realmente esse projeto aconteceu em Petrópolis, depois do governo do Paulo Rade, mas ele saiu. E aí ele não se tornou adversário do Rubens, mas ele se tornou um cara crítico, que sabia, né? Um crítico, que puxava a orelha, que apontava os erros, fez com Paulo Mostrange e estava fazendo agora no governo do Bernardo, porque era como a Aline e você falou, ele era um homem lúcido, um homem que tinha uma visão, mesmo como ele dizia, que o coração dele estava por um fio, mas ele era uma pessoa que a cabeça dele era de um jovem. E era produtivo o tempo todo. Então ele sabia muito bem o que estava acontecendo em Petrópolis e nos apontava os caminhos que nós podemos fazer para melhorar muito dos problemas que existem. Acredito que a Silvia Guédon vai conduzir esse processo
de manter viva a memória e o trabalho de Felipe Guedon, porque eu tenho certeza que se revirar o baú dele, nós vamos encontrar lá preciosidades que vão nos ajudar a entender Petrópolis e a nos ajudar a buscar uma solução para os problemas que nós encontramos. Não é à toa que ele morreu no dia da democracia. E não é à toa que ele morreu lendo o jornal. Eu acho que Petrópolis deveria se sentir lisonjeada por ele ter escolhido a cidade para viver, né? Ele morou na França, veio da França, morou no Rio e optou, né? Foi uma escolha dele. Então, eu acho que a gente tem realmente que conduzir esse trabalho. Concordo com o Rogério que deveremos achar preciosidade. E nesse e-mail que eu comentei, que a gente trocou em agosto, ele falou assim ainda: obrigada por dar atenção a um ancião que desejava ter feito muitas coisas que não conseguiu realizar, e mesmo assim acha que valeu a pena. Para você ver também a humildade dele, né? Eu que deveria agradecer por ele estar me dando atenção, uma jovem jornalista, né? E ele tinha tanta humildade, e eu acho que, assim, o que mais define o Guedon era o intelectual. E, além de tudo, o que ele defendia, o planejamento. Não dá para planejar uma cidade em 4 anos. Tem que ter um planejamento que perpasse os governos, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente deve lutar para conseguir. Gente, eu agradeço muito esse depoimento de vocês, que vai ficar arquivado, vai para o meu YouTube, vai ficar arquivado, porque eu faço questão de manter essa memória do Guedon, e agradeço muito essa colaboração de vocês nesse sentido, e o entrosamento que a gente tem de admiração por ele. Ana, eu só queria concluir, né? A Aline falou Com que no domingo, quando ela ficou sabendo, ela ficou sem palavras. Eu posso dizer que até hoje eu não tenho palavras para dizer, porque eu já tentei começar a escrever alguma coisa e não consigo, porque realmente falar sobre uma pessoa que você admira, que você respeita, e que é o sentimento que eu tive como se estivesse perdendo alguém da minha família, é inexplicável. O entusiasmo dele pela vida, pelo planejamento, pela participação popular, realmente é algo que tem que nos impulsionar. Também agradeço pela oportunidade da gente poder eternizar aqui a nossa admiração pelo Guedon. E como o Rogério falou, a gente fica sem palavras porque a perda é irreparável para a cidade, para a sociedade e para nós que éramos amigos dele, né? Então é isso. Gente, muito obrigada, um grande abraço para vocês, né? Um abraço nessa união que a gente tem pelo Guedon, né? Um abraço mesmo, ele está entre a gente aqui, eu tenho certeza. Tá? Muito obrigada. O Vale dos Esquilos está na ordem do dia, pela beleza e pelo perigo agora, né? Com aquele desbarrancamento todo daquelas lajes da rocha. Vamos falar então com Pedro Alcântara, que é engenheiro civil e diretor técnico da Defesa Civil, e vai nos falar tecnicamente sobre o que ele está acompanhando e vendo lá no Vale dos Esquilos. É um prazer estar contigo aqui hoje, Ana Maria, até para a gente poder transmitir essas informações também, né? Exatamente, o ocorrido no Vale dos Esquilos, tá? Foi um desplacamento no maciço rochoso e acaba ocorrendo o rolamento desses blocos, né? Os blocos, eles ocorrem um desmanche natural, conforme eles vão tendo, né, um impacto no solo, inclusive na base do maciço, e eles vão se espalhando, né, e atingindo o que vier ali, tiver nessa área de convergência, essa área logo abaixo ali, né, que eles podem vir a atingir. É um caso que foi similar ao que ocorreu na Rua Uruguai em 2016. A gente teve ano passado, em 2019, na posse, no bairro do Ingá, também um desplacamento similar. Esse, por sorte, ele foi de dimensões menores. Ele chegou a atingir alguns lotes de umas propriedades e os danos materiais foram até poucos, né? Teve uma casa que foi atingida, mas com danos leves, não chegou a ter algum comprometimento estrutural. Mas nós tivemos 21 casas interditadas lá agora, né? Vocês interditaram 21 residências?
Não é bastante coisa, né? Foram 21 residências. É pela questão da área de abrangência, né? Nós tivemos rochas de dimensões aproximadas aí de 4 metros cúbicos, né? Que são 4.000 litros. São rochas de dimensões grandes e elas chegam a ter aproximadamente 10 toneladas. Então, assim, não teria uma estrutura, eu falei, foi sorte essas rochas não terem atingido um elemento estrutural ou uma residência diretamente, que já poderia ter acabado colapsando a estrutura e ter destruído completamente uma residência, caso uma rocha dessas viesse a atingi-la. Ô Pedro, e a gente não tem uma explicação para esses fenômenos geológicos que acontecem aqui em Petrópolis ainda, né? Por que a rocha se desprende dessa maneira? A gente não explica ainda, tecnicamente, isso ainda. Tem alguma explicação? Você tem? Sim, ela geralmente ocorre, o fator predominante para esses desplacamentos são as intempéries, né? O que ocorre, essas mudanças de temperatura, de umidade, são fatores de águas meteóricas, né? Águas da chuva que percolam pelas fraturas da rocha. Então, a porosidade da rocha também pode fazer isso, né? A porosidade, também. não é? São todos fatores que influenciam. O grande problema é a gente identificar quando que vai ocorrer o desplacamento, porque ele é muito breve. Quando a rocha ela começa a acusar que vai desplacar, a gente consegue visualizar às vezes algumas fraturas, mas geralmente ela acusa com estalos, tá? São barulhos às vezes que são difíceis de ser perceptíveis. E o desplacamento ele é muito breve, é uma ação muito rápida. Essa que é a grande questão, o grande problema de identificar. Então, o Vale dos Esquilos, agora que é um lugar tão lindo, né? Está na ordem do dia pela beleza e também pelo perigo que está representando essa questão geológica lá, né? Porque 21 famílias que tiveram que ser desmobilizadas, saírem das suas casas, não é brincadeira, né? Essas famílias estão sendo assistidas pela assistência social e vão fazer parte do aluguel social, essa historiada toda, mas isso tudo, na vida da família, é uma coisa de um transtorno que não tem tamanho, né, Pedro? Além do perigo que representou, o transtorno para essas famílias, né? E sim, a gente não sabe o que fazer com isso, né? Verdade. Petrópolis, a gente sofre muito, né, com os períodos chuvosos também, então a gente costuma ter famílias desabrigadas pelas questões de deslizamentos, algumas questões de risco estrutural em alguns imóveis, mas nesse caso é impactante, porque é um número grande de famílias, né? Você citou bem, infelizmente dessa vez foram 21 casas interditadas, a assistência social faz o cadastro das famílias, né, para verificar posteriormente que tipo de benefício que essas famílias podem ter, com um aluguel social, às vezes tem essas questões dos programas de habitação do governo, mas eu acho que o grande trauma é a família ter que sair da própria residência. E vocês interditaram quantos metros, mais ou menos? Eu ouvi falar em não sei quantos campos de futebol, quantos campos, mais ou menos? Foram citados, ali é uma área aproximadamente de 45 mil metros quadrados. Parece uma área muito grande, né, tratando ali de residências, mas é pela questão do afastamento dessas propriedades da base do maciço. Essas propriedades estão aproximadamente ali a menos de 150 metros. Parece distante, mas é muito próximo, né? Como a gente falou, tiveram rochas aí de mais de toneladas que chegaram a mais de 100 metros da base do maciço, e essas 21 casas elas estavam nessa área. Então, considerando todo esse perímetro de abrangência, né, por esses 150 metros aí de afastamento da base do maciço, chega-se a uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados, e aí você cita bem a parte dos campos de futebol, e tem ainda um perímetro de atenção de outras residências, que aí sim estão mais afastadas desse perímetro que a gente acabou de falar de 150 metros, mas elas também estão próximas dessa área de convergência. Então, caso venha a ter uma instabilidade maior ali no maciço, né, esse parâmetro de risco ele é dinâmico, essas casas podem entrar nessa área de risco de interdição também.
Então, mas vocês estão atentos ali a qualquer mexida para ver o que pode fazer ainda, né? Vão Sim, a acompanhar gente isso por continua. um determinado tempo ainda, né? Sim, praticamente desde o do desplacamento que ocorreu na quarta-feira, a Defesa Civil teve presente quase que diariamente no maciço. O mais importante já foi feito, foi a remoção das famílias ali, da área de risco, né? As famílias elas tomaram a ciência da interdição e estão agora sim se deslocando para casa de familiares ou outras propriedades que eles possam habitar. E conforme você citou bem, já foi feito cadastramento pela assistência social, agora para dar prosseguimento e ver como realocar essas famílias. Ô Pedro, você acha que o perigo mais iminente cessou? Agora a gente pode ter uma certa tranquilidade em relação ao Vale dos Esquilos? A questão é o seguinte, a tranquilidade são essas casas que foram interditadas e as famílias terem saído do local. Ainda existe suscetibilidade de novos desplacamentos, mas esses novos desplacamentos estariam nessa área interditada, que aí sim não é recomendado ter mais ninguém no local. Tem estudos, né, a gente fez encaminhamento para a Secretaria de Obras, existem outros órgãos que podem contribuir também agora em estudos para verificar obras mitigatórias que podem ser feitas no local e sim conter rochas que sejam oriundas de novos desplacamentos. Tá bom, Pedro. Muito obrigada, então, por essas tuas explicações, né? E, de certa forma, eu acho que você acalma a população quando você diz que está tudo na medida do possível sob controle, mas que a área que representa risco já está interditada. Toda aquela área que pode ter ainda desplacamento e deslocamento de alguma rocha está interditada, né? Isso é muito importante, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, foi de grande valia para todos nós que estamos te ouvindo aqui nesse momento, tá bom? Por nada, Ana Maria, eu agradeço também. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Muito obrigada. Vamos bater um papo com a secretária de Saúde, Fabiola Reck. Eu a fiz correr para me dar essa entrevista e depois soube que eu não podia conversar com ela, nem perguntar a ela tudo que eu gostaria. Mas, mesmo assim, vai ser uma entrevista interessantíssima, vocês vão gostar. Oi, Fabiola, tudo bem? É um prazer ter você aqui novamente no programa. Vamos falar, Fabiola, como é que foi o Outubro Rosa, se as mulheres realmente acordaram mais para a necessidade de se cuidar, e principalmente do câncer de mama, que é uma das tônicas do Outubro Rosa. Se você sentiu que aumentou assim, o interesse das mulheres pela mamografia, pelo cuidado, o que elas devem fazer. Fale um pouco como mulher e como secretária de saúde, o que você preconiza para as mulheres em termos de cuidados com a sua saúde. Então, Ana, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente falar um pouquinho da questão da saúde da mulher é um tema super importante. A saúde da mulher, na verdade, assim, a gente tem todo um contexto, enquanto mulher, de fazer o cuidado. A gente vê que a mulher também, ela se cuida mais, né? Ela procura o serviço de saúde com mais frequência do que o homem. E, principalmente na questão do cuidado do câncer de mama e do câncer de colo de útero, são cuidados que essa mulher, normalmente, ela procura, né? Ela faz o preventivo, ela examina a mama, ela faz uma mamografia. E com essa questão toda da pandemia, né, onde as pessoas ficaram em isolamento social um tempo e depois começaram a ir um pouco para a rua, a gente vê que a procura ainda pelo atendimento da mulher ainda é uma procura menor. As pessoas ainda têm medo de sair de casa, ainda têm medo de procurar os atendimentos nas unidades de saúde no contexto geral da contaminação da pandemia. Ainda tem essa coisa de que eu posso me contaminar, que é fato, a pandemia não acabou, a gente está no momento ainda da pandemia, mas quando você tem uma situação aguda, é necessário investigar para ver o que está acontecendo, e a gente trabalha muito também em cima do cuidado da prevenção.
Então, a prevenção, com a pandemia, a gente também suspendeu os atendimentos das unidades e, de uma maneira geral, na cidade, né, não foi só a gente, foi uma determinação do próprio Ministério da Saúde de preconizar apenas alguns atendimentos, como cardiologia, psiquiatria, oncologia, que foi dado continuidade nessa assistência. A questão da prevenção é algo que a gente fala todo ano, de fortalecer para a mulher de que ela se cuide. Se ela não procurar uma unidade de saúde, que ela se autoexamine, apalpe a sua mama, que ela verifique se tem algum sintoma diferente nessa mama, se tem algum caroço, alguma coisa diferenciada para procurar uma assistência. Se não, a própria linha de cuidado do Ministério da Saúde diz que você pode fazer mamografia acima dos 50 anos de 2 em 2 anos. Então, se não dá nesse momento que está com medo de sair de casa e de ser atendido, espera, mas não, o importante é assim, não passar esse tempo todo sem procurar o atendimento se tiver necessidade, porque a mulher é o que segura a casa. Às vezes a mulher, ela, além de cuidar da casa, ela cuida dos filhos, então a mulher tem um papel importante na sociedade e na família, né? Mas muitas vezes ela cuida da família inteira e esquece dela mesma, né? Então isso é que tem que ser alertado, não é isso? Isso, mesmo, então eu acho que mesmo com essa dificuldade da pandemia, ela tenha que ficar alerta de que ela tem que descobrir uma forma de sair de casa para fazer uma mamografia, não é? Se ela sentir que tem alguma alternância numa mama, por exemplo, né? Ela não pode esperar, ela tem que ir, não é? Eu acho que a educação, na verdade, a gente lidar muito nessa questão da prevenção com a educação para a população de uma forma geral, nesse caso aí voltado para a mulher, é dizer e orientar, a gente fortalecer, vocês como programa, né, como apresentadora, fortalecer que essa mulher se cuide e que se ela tiver uma situação que foge do controle dela, que ela tem que procurar o serviço de saúde, que ele é seguro também para ela ser atendido, porque também se cuida da segurança, tanto do usuário quanto do profissional de saúde, no momento aí que a gente está atravessando da pandemia, né? Então, isso ficou bem claro, não só nessa questão da mulher, Fabíola, mas também qualquer outro tipo de comorbidade, vamos dizer assim, que apareça, a pessoa tem que cuidar dessa comorbidade independente do risco do Covid-19, né? Porque, como você está dizendo, a saúde, o sistema de saúde, não só em Petrópolis, mas como um todo, está se prevenindo de buscar as cautelas necessárias para o paciente e para o profissional de saúde que está atendendo, né? Então, a pessoa pode ir tranquilamente, não é isso? Pode ir tranquilamente. Todos os serviços de saúde, não é só público, não, privado, todos se prepararam para fazer esses atendimentos da população de forma segura. Então, na verdade, assim, é voltar a se cuidar e se necessitar de atendimento, procurar os atendimentos com toda a segurança. Todo mundo usa as EPIs recomendadas, orienta na hora que a pessoa se insere num atendimento de saúde, num serviço de saúde, ela também é orientada aos cuidados, ao uso do álcool gel, ao distanciamento numa sala de espera, de não fazer aglomeração, de que ela saia, né, do atendimento, que ela use o álcool gel de novo, que ela permaneça de máscara. Então, assim, os cuidados estão reforçados para que todo mundo possa voltar ao cuidado de saúde, que é primordial, principalmente na prevenção. Então, deixa eu te fazer uma última perguntinha para não te botar em situação de risco. De risco político. Aqui. A gente está vendo muitos comentários na grande imprensa de que na Europa está havendo a segunda onda, está aumentando outra vez essa questão da pandemia. Tá? O risco, em vez de diminuir, está havendo uma reincidência desse risco, né, do aumento do risco. Existe essa possibilidade, na sua opinião, entende? Como profissional de saúde, não é como secretária, não, como profissional de saúde.
Existe, na sua opinião, essa possibilidade disso acontecer aqui no nosso país também? Ou é uma coisa, como para aqui chegou mais tarde, talvez não aconteça essa segunda onda, antes da vacina? E se esses exames que vocês estavam fazendo vão continuar sendo feitos com periodicidade até a vacina chegar? Esses exames para detectar a incidência do vírus. O Covid. Uhum. Tá? Isso então, você pode falar, não pode? Sim. Então, a recomendação que a gente recebe do Ministério da Saúde é permanecer com essas testagens, oferecendo inclusive o PCR, que é aquele exame que é feito do SWAB, que é o exame é aquele negócio que bota no nariz? Isso, esse mesmo. É o cotonete que a gente colhe a secreção lá do nariz, né? Lá, vai dentro do nariz, todo mundo até reclama do exame. Mas é o exame padrão ouro. E aí a orientação do Ministério é que a gente aumente esse exame, porque ele ali detecta em tempo real se você está com Covid-19 ou não. Então, os serviços todos, né, todos os profissionais de saúde são orientados à escolha desse exame como o padrão ouro. Hoje em dia se faz esse exame logo nos primeiros dias de sintomas. Então, assim, no primeiro e no segundo dia já tem essa recomendação. A própria Secretaria de Estado, junto com o Ministério da Saúde, orienta que a gente escolha como primeiro exame esse exame de SWAB. E se a pessoa já tem um tempo a mais de sintomas, então a gente pode fazer o teste rápido, que era o que a gente que é uma outra escolha de exame também que pode ser feito. Então, o importante é manter o distanciamento social. A gente vai precisar manter as regras de segurança até vir uma vacina. A gente também ainda não sabe direito se o Ministério da Saúde vai adquirir uma quantidade razoável de vacina ou não, e quais são os grupos que vão ser prioritários para essa vacina logo quando ela chegar. E então a gente precisa manter realmente os cuidados. A maior orientação que a gente tem é o uso da máscara e evitar a aglomeração de qualquer forma, porque na aglomeração às vezes você se põe em risco com as pessoas que são assintomáticas e que não têm nenhum tipo de sintoma e nem vão ter, porque vão desenvolver a doença, vão ficar curados e não vão nem saber que tiveram. Então a gente precisa realmente desse cuidado e nesse momento das medidas de segurança, o álcool gel, a máscara e não se aglomerar. E você acha possível ou previsível uma segunda onda aqui no Brasil? A primeira ainda nem acabou, mas uma segunda? O que acontece? Nos países que a gente vem observando isso epidemiologicamente falando até, agora lá na Europa vai começar de novo uma onda de frio, né? E a gente vê que a replicação do vírus também tem a ver com essa coisa do frio, ele se permanece da temperatura ambiente. Aqui no Brasil, para a gente ser um país tropical e que as temperaturas são mais altas, isso também pode interferir no contexto geral da doença. Não quer dizer que onde é calor ao extremo não tenha doença, não é isso, mas assim, a temperatura também é um fator que faz com que as pessoas também se aglomeram mais no frio, né? Então, eu acho que a Europa também tem essa questão do clima e da aglomeração. Quanto mais a gente libera para as pessoas andarem na rua, né, ir no bar, ir numa feira, ir no supermercado, ir no shopping, tudo onde tem um volume maior de pessoas, o risco ele também é maior. Quanto mais tempo você passa, por exemplo, num bar, passa lá, sei lá, 5 horas sentado dentro do bar, o tempo de exposição também é maior, o número de pessoas naquele local também é um número maior. Então, ali o risco também da contaminação, ela também é maior. Então, o que a gente mesmo pede é que, enquanto a gente não tiver a orientação da vacina, que a gente ainda continue com as medidas de restrição, para a segurança da gente e da família da gente. Então, quer dizer, que você acha que enquanto não houver a vacina circulando naturalmente, né, como uma medida profilática do sistema sanitário nacional, a gente brasileiro e a brasileira, cidadãos brasileiros,
tem que se prevenir com essas medidas de risco, porque a onda não terminou e não vai terminar, vai juntar com a vacina aqui, não é isso? Vai terminar. A gente vê, assim, que a gente assiste o jornal, né? A gente vê lá a média móvel de casos de óbito, ela vem caindo, mas ela não diminuiu no percentual razoável para dizer que a pandemia está sob controle. Pelo contrário, se a gente escutar o noticiário, a gente vai ver que tem caso novo todo dia. E cada caso novo, ele transmite para pelo menos uma pessoa, que a nossa taxa de contaminação em Petrópolis não chega a 1%. Mas se eu tive Covid, eu tenho a possibilidade de contaminar pelo menos uma pessoa. Então, e a gente tem um percentual da população que já foi ou teve a doença muito baixo ainda, não chega a 4%. Então, num universo de 100% de uma população, 4% é nada. Então, a gente realmente precisa ainda, se não quiser ficar doente, não quiser levar a doença para a família, a gente, de fato, precisa ter cuidado ainda e se mantiver em segurança. Não se expor, na verdade. Agora eu acho que valeu muito a pena essa nossa conversa, sabe? Mesmo você não falando do sistema público de saúde aqui no município, você falou como secretária de saúde e falou como profissional da área de saúde, dando uma orientação muito efetiva e concreta para que a gente continue tendo todos os cuidados necessários e que precisam ser tomados. E você então, que, coitada, tenha muita paciência e muito fôlego para aguentar essa virada, porque a pandemia não vai acabar tão cedo, né? Não vai mesmo. E a gente tem que pensar em si, porque o que acontece também, que eu acho que é legal até falar. A gente não sabe como é que a doença responde em cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Um tem que internar, o outro tem que ir para UTI, o outro não sente nada. Então, assim, como é que vai ser com a gente? Eu também não tive Covid ainda. Mas como é que vai ser se a gente pegar Covid, né? Eu vou precisar internar, eu vou ficar em casa. E a gente tem que também pensar se a gente quer ficar doente nesse momento, né? Então, tem que se prevenir realmente. Tá bom, Fabíola, muito obrigada pela sua atenção e pelas explicações que você deu, entende? Valeram muito, apesar de todo o cerceamento que a gente teve, tá bom? Mas que é isso, Ana. A gente está aí para ajudar e eu acho que orientar a população é o melhor caminho. Perfeito, muito obrigado. Continue por aí, orientando a gente, tá bom? Tá e bom, acudindo obrigada, a gente, atendendo a gente e fazendo a máquina funcionar como você está fazendo, tá bom? Obrigada, obrigada, viu? Obrigada, beijo, tchau. Então. Tchau. O tempo acabou. Eu antes quero de me despedir, mas já me despedindo, porque não vai nem dar tempo de voltar a falar com vocês. Eu quero agradecer muito a atenção, pedir que acompanhem o programa no YouTube e mostrar para vocês uma propaganda do Lar das Crianças Nossa Senhora das Graças. É um comercial, mas é um comercial não de vender nada, é de pedir a colaboração de vocês nesse momento em que a gente precisa se ajudar uns aos outros. O lar está precisando de ajuda. Aí vai o comercial que eu tenho muito prazer em mostrar. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas.